Sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar, ao vivo em 98,3, ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, ao vivo também pela Twitch TV, e daqui a pouco você pode acompanhar o podcast deste programa e logo mais 17 horas, reprise na Plena TV. São 7 horas e 7 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã, para você já começar o dia aí sabendo de tudo que está acontecendo em Campos, no Brasil e no mundo. Pela previsão do tempo, o Instituto Nacional de Meteorologia traz para Campos tempo bom, com céu claro, poucas nuvens. Não vai chover na festa do Santíssimo Salvador, a boa notícia. Hoje, com máxima de 28, mínima de 16 graus, agora aqui no centro faz 18 graus. Para amanhã, a temperatura cai um pouco da mínima, chega a 15, a máxima 29. No domingo, mínima de 17, máxima de 29 graus. Hoje no programa, com o Rodrigo Gonçalves da bancada, temos o prazer imenso de receber o nosso querido Dom Roberto Ferreira Paz. E é justamente para a gente falar sobre a festa do Santíssimo Salvador, a 371ª festa do Santíssimo Salvador, no dia do Padre. Como dizia aquele menino, hoje é dia do Padre, Rodrigo. 4 de agosto, sim. 4 de agosto. Dia. Tem razão que João Maria Batista Vianney é o padroeiro dos padres. Assim foi Pio XI que o determinou, o mesmo que o canonizou em 1925. Em 29 ele foi considerado o padroeiro de todos os párocos. Sim. Os padres que cuidam de paróquias. Legal. Muito bom. E nessa agradável coincidência, então a gente tem, né, a satisfação de recebê-lo aqui e já de antemão parabenizar e, como eu falei mais cedo, pedir a Deus para dar muita força, saúde e proteção aí ao senhor, porque o senhor estando bem, a gente vai bem. A gente vai no caminho bem. Tá bom, bispo? Então já vamos trazer o seu bom dia. Sim. E aí a gente começa tá certo. A falar dessa importante data para nós católicos, para todos os católicos, mas sobretudo para Campos. Sim. Que tem o privilégio, talvez como pouquíssimas cidades no mundo, de ter o Santíssimo Salvador. Em Brasil são 3, né? 3? 3. Olha que maravilha. A capital da Bahia, né? São Salvador. São Salvador. E por isso nós chamamos aqui de Santíssimo, para dar uma diferenciada e até pela... Sim, o aspecto teológico. Teológico. Porque Jesus é mais que um santo, é Deus. Sim, sim. É o Deus feito homem. De toda sorte, não está errado falar a festa de São Salvador. Não está, claro que não. Perfeito. Nosso querido Dom Roberto Ferreira Paz, aqui conosco nesta manhã e já trazendo aí essa alegria que ele tem espontânea, né, daqui para o nosso programa hoje. Bom, Dom Roberto, só rapidamente, então a gente fazer aqui uma passagem. Eu estou pedindo porque aqui entrou, agora está tudo digital e eu sou do papel, né? Mas eu vou me arrumar aqui. E a gente faz as manchetes do portal folha1.com.br também. Perfeito. Rápido aqui, já vamos, né, trazer aí o bom dia direito do senhor aí, corretamente. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação, né? E você pode acompanhar todos os resultados de exames, tudo que você precisa pelo aplicativo Laboratório Plínio Bacelar.
7h12 no portal folha1.com.br de hoje, em destaque. Morro do Itaoca, interditado há 8 meses. Segunda etapa das obras de reestruturação é iniciada. Acesso ao local foi fechado após queda de barreiras em dezembro de 2022. Para a intervenção, os acessos continuam fechados. Está tudo em paz, entre aspas, é o que disse Vladimir após encontro com Bacelar. Prefeito diz que divergências pontuais fazem parte do processo. É a paz em Campos, é a pacificação em Campos na política. Mas o Rodrigo está ali, ó. Não é bem assim, não. Daqui a pouco o Rodrigo acompanha aí os bastidores políticos e a gente vai trazer naturalmente aí alguns comentários sobre essa semana quente nessa pacificação. Jovem internada com um quadro de sepse pulmonar recebe alta. Agente da PRF que atuava em Campos morre durante partida de futebol no Espírito Santo. A informação é de que o Renan da Silva Toneto, de 34 anos, era capixaba, morreu de mal súbito. O Hospital Ferreira Machado atendeu mais de 300 crianças vítimas de abuso sexual em 2 anos. Zanin toma posse no cargo de ministro do STF nesta quinta-feira, foi ontem. Com 6 shows nacionais, Expo Agro já começou e ontem teve Zé Neto e Cristiano. Operação contra a extração ilegal de ouro é realizada no Rio. Câmara tem questionamentos sobre LDO e clima de tensão. Segue o clima. Filha de Nilson Maria estreia espetáculo em homenagem ao pai. Colisão entre carro e caminhão foi ontem, deixou o trânsito bem complicado e a Atafona recebe exposição e campeonato de cães. São essas algumas manchetes, algumas notícias que estão lá no portal folha1.com.br. 7h14. Dom Roberto Ferreira Paz, dá a sua bênção, um bom dia para todos nós, para os ouvintes e para todos que estão também seguindo e acompanhando a gente aqui pelas redes sociais. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Nesta manhã luminosa que estamos fazendo esse programa, não é? Dedicado à festa do Santíssimo Salvador, que é o início da cidade também, porque foi a primeira missa, dedicada também, por ser 6 de agosto, à transfiguração de Jesus. Por essa razão, sim, Santíssimo Salvador. E então também hoje temos a graça de celebrar o nosso padroeiro, o Santo Cura d'Ars, São João Maria Batista Vianney. Sim. O sacerdote que foi considerado assim o paradigma dos sacerdotes, como devemos cuidar do rebanho, como ele cuidava, não é? Um homem que ficava 14 horas no confessionário todos os dias. Nossa, que bênção. É interessante, não é? 14 horas sim, 14 por dia, não? Ele realmente era uma pessoa totalmente com zelo de salvar as almas e converteu aquela cidade, que era apenas um lugarejo, num santuário, praticamente, não é? E por isso foi quando as pessoas perguntavam o que tinham ido a essa cidade tão pequena, fomos ver a Deus num homem. Ele se encarnava muito a bondade, a ternura de Deus. Bom, eu registro mais uma vez aqui nossos parabéns e nossos cumprimentos aí a todos os padres. Eu acho que todos eles. Especialmente eu gostaria de lembrar os padres idosos, não é? Que muitas vezes, quando eles já não podem estar cuidando mais de uma paróquia, as pessoas se esquecem facilmente, não é? É importante que são pessoas que deram toda a vida por uma grande família, que é a igreja. E eu gostaria que fossem lembrados também aqueles que estão doentes, e especialmente os que estão também com certas aflições, não é?
porque o aspecto afetivo, não devemos esquecer que todos temos fragilidades também. Seria bom que rezássemos por todos, sim, para que eles sempre tenham claro que são um grande presente de Deus para a comunidade. O próprio João Paulo, né, sempre pediu muito, né, Papa João Paulo, muita oração para ele. Exatamente. A única coisa que eu preciso de vocês é que orem por mim. Rezem por mim. O Papa Francisco também O Papa Francisco sempre, sim, rezem por mim, não esqueçam. É isso, ele fala muito isso também dessa linha muito carismática, né? E ele, naturalmente, porque você imagina, acho que o bispo, o padre, o Papa, ele recebe toda aquela coisa, né, negativa de tudo que é lugar que ele vai, que ele tem que abençoar, que ele acaba atraindo. É um alvo, sabe, assim, uma coisa importante para o inimigo. O Papa João Paulo II foi alvo mesmo de atentado. E aí foi literalmente alvo mesmo do ser humano, né? Exatamente. Exato. Aliáctica, que ele perdoou pessoalmente, ele foi a cadeia perdoá-lo. E é por isso que ele foi Papa e hoje é santo. É santo. São João Paulo II. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera do Rodrigo. Só puxar essa aqui para lá, Beto. Essa aqui não tá legal. Só puxar essa para o seu lado, Rodrigo. Você quer ficar aí também? E aí sim trazer o bom dia dele. Nosso querido Rodrigo Gonçalves, na bancada conosco esta semana, com o programa Folha no Ar. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo, muito obrigado mais uma vez. Bom contar com sua presença sempre aqui no Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. É um prazer mais uma vez estar com todos vocês aqui no programa, né? E é um prazer imenso receber aqui o bispo diocesano de Campos, o Dom Roberto Ferreira Paz, né, para esse programa que a gente vai falar, claro, da festa do Santíssimo Salvador, né, que tem todo um trabalho também social por trás da festa, né, que tem bastante a ver, inclusive, com a campanha da fraternidade desse ano. Então a gente vai falar um pouquinho já sobre todas as ações desenvolvidas durante essa festa, a festa que cumpre esse papel de aproximação, né, de todos os fiéis, mas também de integração com toda a população de Campos, né? É aquele momento em que toda cidade é representada pelo seu padroeiro, né, que é o Santíssimo Salvador, como você mesmo colocou, né? A gente tem esse privilégio, né, aqui em Campos de ter o Santíssimo Salvador como padroeiro, que na verdade é o padroeiro da vida de todas as pessoas, né? Então, mas aqui em Campos a gente tem essa data aí especial para comemorar. A festa já começou já faz tempo, né? Com toda a parte religiosa, com as missas que acontecem, com o novenário, né? E agora então a gente entra para essa, vamos dizer, reta final da festa, com a parte mais de shows, de eventos, né? Mas a gente vai estar trazendo durante o nosso programa de hoje todos os detalhes a respeito disso, desta programação, né? Ontem eu tive a oportunidade de ver um artigo que inclusive vai estar amanhã nas páginas da Folha. O Bispo contribui com a gente todos os sábados na edição da Folha, mas ontem eu já vi lá no site da CNBB, né, o artigo, o belo texto que o Bispo escreveu sobre o Santíssimo Salvador, né, justamente esclarecendo para algumas pessoas, porque a gente sabe, né, Cláudio, que para algumas pessoas de religião protestante, a questão da devoção ao santo é algo que um pouco, às vezes, que não é da prática da religião, né? E, inclusive, algumas pessoas, mas quando se trata do Santíssimo Salvador, isso traz uma união muito maior, né? E uma compreensão muito maior. E o bispo fala exatamente no seu texto um pouco sobre o Santíssimo Salvador, né? A importância dele. Então, a gente vai falar sobre isso aqui no programa também, né? Sobre desde a primeira missa que foi celebrada aqui em Campos, já em homenagem, que aconteceu ainda lá na igreja de São Francisco, não é isso, bispo? Quilômetro zero, sim, da penitência. Foi onde surgiu, né, a vila de São Salvador. Né? A freguesia. A freguesia, na verdade, isso. Ali inclusive tem um marco ali em frente à igreja, dessa igreja de São Francisco, que fica na 3 de maio, né, e que é onde começou, então,
todas essas celebrações que a gente hoje vai estar exaltando aqui no nosso programa. Cláudio. Quer abrir essa pauta, já que você falou? Essa abertura bacana, hein? Por favor. Só para contextualizar rapidamente, antes de ir para essa pauta, que a gente estava falando sobre a Câmara, né? Você falou sobre a Câmara aí nas manchetes. Ah, sim, e foi, quer dizer, hoje ainda é sexta, né? Tudo pode acontecer. Sim. Ou nada, como dizia o na verdade... Marco Maciel. E aí, desculpa, você que está acompanhando sabe todos os detalhes, mas você trouxe... Não, todos os detalhes não sei não. Também... todos os detalhes de tudo que aconteceu. Tem coisa também que... não sei. Não, de tudo que aconteceu na Câmara, pois e você sabe. Isso você sabe, sim, senhor. Não esconde o leite, não fica... Agora, tem coisa... Ontem eu vi o pessoal da Globo News apertando lá o Lira. Falar, mas aí, você já conversou com o Lula, aquela coisa do Centrão participar do governo, não participar, né? Mas e aí? Como é que foi a reunião de vocês dois? Como é que foi lá dentro? Falei, lá dentro, ficou lá dentro. Isso aí não é para comentar. Então, o que acontece muitas vezes, entre aspas, lá dentro, pode ser num gabinete, numa sala. Isso aí a gente não sabe, isso aí é só se comentar. Agora, na verdade, do desfecho da Câmara... na verdade, o que acontece? Dessa microfonia lá na Câmara, na verdade, você foi parar no Rio, né? Nem tudo fica tão claro como deveria ficar, na minha opinião. Então, muitas coisas, por exemplo, nós tivemos a votação da emenda da LDO, né, que aconteceu lá com pautas importantes sendo discutidas em relação ao servidor público, em relação às bolsas universitárias. Só um minuto, por favor, porque senão eu não vou conseguir falar. Em relação à bolsa universitária, em relação aos servidores públicos, né, que aconteceu essa discussão importante, só que tiveram também outras emendas que foram votadas e que não foram tornadas públicas, eram só números. Emenda número 5, não sei, e isso não foi discutido. Então, quando não é discutido, não é dado publicidade na Câmara, fica difícil, às vezes, a gente entender o que está acontecendo. Então, se quer criar emendas para a LDO, e muitas vezes se cobra transparência do governo municipal, tem que existir transparência também quando essas emendas vão ser votadas. Não é dizer, a emenda número 3 é aprovado. Tem que dizer o que essa emenda se trata. Então, aos poucos, as coisas estão surgindo, então estão se tornando públicas. Então, aquele discurso também assim... porque nós votamos emendas para o servidor e aposentado e para o transporte universitário. Né? Mas essas são as emendas que talvez tenham sido interesse dos vereadores colocarem à mostra. E as outras pautas? E as outras emendas? Isso, então, são situações que, às vezes, complicam esse cenário de discussão e que a gente, muitas vezes, não sabe. E aí, acaba indo para um desfecho mais político, como você mesmo colocou em relação, por exemplo, dá 10% de remanejamento ao prefeito, mas dá à própria Câmara 20%, o dobro. Então, são questões que acabam, muitas vezes, não sendo muito transparentes e, diante disso, acaba virando mais uma discussão política e partidária do que propriamente dita de interesse da população. E teve essa reunião no Rio de Janeiro ontem, com as duas pessoas que são aí os principais da pacificação, que foi costurado pelo Cláudio Castro, que foi essa reunião que teve ontem no Rio de Janeiro. Claro, a gente não teve acesso ao conteúdo, mas rapidamente o Vladimir me respondeu uma mensagem onde ele falava que essa paz está selada. Claro que alguns estranhamentos são comuns, mas que está todo mundo no mesmo entendimento. Mas isso foi uma coisa acertada entre o Bacelar e o Vladimir. Se isso vai ser ecoado entre as suas bases, os seus grupos, aí já é uma outra questão. Isso foi o que foi acordado com eles no Rio de Janeiro. Agora, o momento dos seus líderes políticos acessar os seus grupos aqui na cidade, e aí sim a gente vai ver esse desdobramento, que não vai ser tão fácil, porque essa relação na Câmara já está bem desgastada, por mais que a gente saiba que muitas vezes o que está acontecendo no plenário não é o que reflete o bastidor, né? Mas pode ser que a gente tenha ainda aí momentos de tensão ainda na Câmara. A gente não sabe, por exemplo, se vai ser judicializada a última sessão, se não vai ser, como é que vai ficar, se vai ser suspensa, se o prefeito vai vetar o que foi aprovado. Então, tudo isso ainda Então, por isso que quando eu brinco, quando você falou assim, sabe de todos os detalhes? Não sei, porque, infelizmente, não são dados transparência, o que faz parte também do jogo político, né? Mas, para a população, às vezes, isso é pouco benéfico. Mas, assim, torcer para que tudo realmente saia e que a população não pague o preço, como muitas vezes acontece quando políticos brigam
e acabou saindo um pouco do seu propósito, que é servir a população de forma geral e não interesses pessoais, como muitas vezes acontece. Não estou dizendo que é o caso aqui de Campos, mas a gente sabe que é comum acontecer na política. E aí, depois a gente pode até falar um pouquinho com o bispo. Eu me então, lembro... final da história, seguimos em paz? Não, seguimos com o discurso de paz de Vladimir. Só que não, após a reunião com o Rodrigo Bacelar. Agora, você não deixou colocar a hashtag, calma. SQN, né? Como... Só que não. Também não podemos dizer que não. Também que não. Então, assim, a gente não sabe. Não podem dizer que sim, nem que não. O fato que a gente tem é que a proposta que saiu dessa reunião é que a paz seja mantida. Agora, se os grupos vão entender, porque ninguém faz política sozinho. Política é feita de grupo. Então, eles decidiram enquanto lideranças lá. Mas se aqui isso vai ser reproduzido, acho que ainda é uma questão a ser discutida. E eu acho que vai ter reuniões. É impressão minha, só, bispo, com licença, só para fechar aqui, é impressão minha que parece que os líderes desses grupos estão se dando melhor do que os seus liderados? É provável, é bem provável, né? Até mesmo porque quando se trata dos seus liderados, eles também têm interesses muito próprios, que, por exemplo, é a reeleição. Então, quando você discute... É normal. A disputa que existe por cargos também, na manutenção dos seus cargos na Câmara de Vereadores, é comum que cada um queira puxar para o seu lado aí, né, principalmente no próximo ano. Então, inclusive, nessa questão do orçamento, tem uma coisa que a gente falou aqui nesse programa, já em algumas oportunidades, sobre a questão das emendas impositivas. E isso está sendo colocado nessa gestão. E a emenda impositiva engessa um pouco, né, a atuação do prefeito. Então, é por isso que o Álvaro Oliveira falou da questão de viabilizar o mandato do prefeito, se essa é a proposta. Então, assim, isso é uma coisa que vai ser discutida. Mas eu me lembro bem, logo quando eu voltei aqui para a Folha, né, a gente estava nesse momento de retomada da pacificação. No início da pacificação, eu acompanhei uma missa em Santo Amaro, né, outro padroeiro que é uma referência aqui na nossa cidade. E o bispo estava fazendo lá a celebração, aquela missa onde os políticos vão, e o bispo fez um discurso muito marcante para mim, que foi inclusive o que eu abri a minha matéria em relação a essa questão da pacificação, da paz, né, de como é importante, né, e falou diretamente para aqueles políticos que estavam ali, para toda a população, claro, que acompanhava a missa, mas especialmente para os líderes, que têm um papel muito importante. E eu me orgulho muito de Campos ter na cidade, ter na nossa cidade um bispo diocesano com esse papel também, né, de orientar os seus fiéis, e aí os políticos entram também nisso, em relação ao verdadeiro propósito que tem que ser um homem público, né? Que foi determinado para isso, destinado a isso. E naquele momento me marcou muito, porque a gente via nesse momento de uma Câmara totalmente complicada, esfacelada, né? Não era, bispo? Então, assim, o bispo falou daquela. E eu acho que se a gente pode dizer o que a gente precisa fazer nesse momento é manter a oração frequente, porque o clima por lá não tem sido dos mais fáceis. Ele está certo, né, bispo? Correto, sempre orar, sempre, né? Sim, não, é que a política deve ter como foco sempre o bem comum, como disse ele, não é? Porque, a fim de contas, a paz tem 4 pernas, não é? É uma mesa de 4 pernas: justiça, liberdade e justamente o amor e o bem comum. Sem isso a gente não consegue costurar uma paz, porque ela cai, não é? E se torna uma política de interesses, uma política fisiológica para garantir o poder da próxima eleição. Então a política realmente se torna, como dizia Maquiavel, como objetivo ter o poder e permanecer no poder. Isso não. Para nós cristãos, a visão da política é a construção de uma cidade justa, fraterna e inclusiva. E todos os vereadores, prefeito, todas as autoridades devem estar conjugados para o bem dos cidadãos. A fim de contas, o poder nasce no povo. Eles estão nos representando. Então, queremos que eles trabalhem em harmonia para nós, não para eles. Porque a paz é um construto que requisita essa visão ampla.
E aí a gente pode aproveitar a festa do Santíssimo Salvador para estar reforçando esses valores. Exatamente. Né? Porque é o maior exemplo disso, né? Do bem ao próximo, né? Do amor ao próximo, exatamente. Da compreensão, né? De entender as diferenças, né? E em prol de um bem comum, como o senhor mesmo colocou, né? Sim, e justamente os direitos sociais, os direitos de todas as pessoas. Estávamos falando aqui há pouco o problema das cidades que cada vez tem mais moradores de rua. Também essa gente faz parte da cidade e da nossa família. E eu vi que, né, durante a programação, né, durante os dias do novenário, porque para algumas pessoas, né, a festa começa quando começa a ser montada ali aquela estrutura ali na Praça do Santíssimo Salvador, né? Exatamente. Só que a gente sabe que o trabalho, que na verdade, né, tem toda uma programação religiosa que começa bem antes. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né, sobre essa programação. E eu vi que durante as celebrações, as missas, tem sido feito esse convite para que as pessoas façam esse bem, né, da doação de alimentos, para que vocês possam também estar aí durante as obras que existem lá, né, na diocese, levando esse alimento até as pessoas mais necessitadas, que inclusive é uma das propostas da campanha da Fraternidade desse ano, né? Fraternidade e Fome. Lembrar justamente a população mais carente e que ainda há patamares altos de desemprego. Nós estamos aqui... Temos que lembrar-nos que o centro precisa ser revitalizado, que o comércio realmente entrou numa fase, especialmente o comércio do centro, quase de extinção. Então, a revitalização do centro, o emprego, porque são os pequenos empreendimentos que realmente contratam mais pessoas. Então, seria importante toda uma política de emprego, de trabalho para todas essas pessoas. E também, claro, enquanto não conseguirmos isso, a assistência social, que não deve ser assim paternalista, mas transformadora e ser um ato de solidariedade. Aí, falando um pouco sobre essa programação, ela começou, na verdade, na sexta-feira, 28 de julho, né? Exatamente. E desde então, como é que tem sido essa programação? Olha, sempre tem uma missa com um pregador, que em geral é um sacerdote da diocese, e inclusive Dom Rifan participa, não é, do nosso novenário e da festa também. Mas queremos dizer que, junto a isso, nas barraquinhas, há toda essa movimentação do aproximar-se dessa realidade de doações e essa articulação também com a obra do Santíssimo Salvador, que nós temos, é uma das obras premiadas, inclusive, e que agora se estendeu a Niterói. Ah, que bacana. Sim, porque temos um convênio justamente com o supermercado, justamente... A Rede Superbom, né? A Rede Superbom. Que tem agora unidades espalhadas pela região dos lagos. Exatamente. Também na então, daquela região. Está levando esse projeto de integração de estagiários para o trabalho, de apresentar. Olha, que bacana. Porque, só para que as pessoas... É do jovem, jovem, né? Sim, do primeiro que é emprego. Importantíssimo, né? É o reflexo disso lá na frente, né? E a obra do Salvador já desenvolve esse trabalho há muito tempo. Né? E ali é essa ponte, muitas vezes, para o jovem ao mercado de trabalho. Mas tem outras ações desenvolvidas lá dentro. Né? Claro, a Cidadão, o programa de cidadania do jovem, os programas também de formação para, digamos, o mercado, né? Porque está se diversificando cada vez mais. E é importante essas políticas inclusivas do jovem, porque sem elas, elas podem ser cooptadas, não tanto aqui, mas no Rio de Janeiro a gente sabe quantas vidas desperdiçadas dos jovens. Nossa, que também não está diferente, não. Infelizmente tem essa realidade. Temos que chegar primeiro. Temos que primeiriar, como diz o Papa Francisco, na inclusão.
do jovem. Agora falando sobre a programação... Aliás, está acontecendo a Jornada Mundial da Juventude. Em Portugal, Lisboa. Aliás, está fantástico, está muito bonito. Sim. Gigante. Aliás, o Papa chegou lá ontem, não foi? Chegou, sim. Foi aclamado. E tem como perspectiva, inclusive, o texto do Evangelho, justamente no qual a visitação. Maria corre para atender a sua prima Isabel, que estava numa gravidez de perigo pela sua ancianidade, não é? Então ela vai e permanece 3 meses junto a ela. Que é essa também a intenção da festa. A festa tem que ser social, a festa tem que ser para todos. A alegria tem que ser partilhada. Sim. E aí, desde da questão mais da parte religiosa, né, tem as missas, Cláudio, inclusive em alguns horários diversificados, justamente para poder fazer com que possa todo mundo participar. Então, por exemplo, já teve a primeira missa às 6h30 da manhã, agora 8 horas da manhã tem outra, depois tem às 10, às 13 horas e às 15 horas. Interessante que tanto as 6h30 como as 13 horas são para pessoas que trabalham. Sim. Que muitas vezes são prejudicadas com nossos horários de missa. Tem-se dito que a Igreja Católica demorou em integrar-se aos horários da cidade. As paróquias do centro têm que ter horários de meio-dia, porque é o horário que o trabalhador pode aceder justamente ao culto e, às vezes, até confessar-se. É muito importante ter, como dizia um grande pastoralista, um jesuíta, a lógica da cidade, que é muito diferente da lógica da roça. Lá é o ciclo natural da vida. Uma cidade nunca dorme. Inclusive, tem que haver, pelo menos na cidade, um santuário que fique de portas abertas para atender as pessoas, porque é a forma de dar um socorro espiritual. Nós estamos tendo altos índices de suicídio nas cidades, especialmente dos jovens. Bispo, como é que funciona a questão? A gente tem as missas, né? Mas existem outras celebrações durante tem, claro, a tradicional procissão, né? Que é o marco. Sim, às 4 horas, o domingo 6 de agosto. No dia mesmo, porque o dia do padroeiro mesmo é no dia 6 de agosto, né? Sim. A missa que o senhor celebra nesse dia? Às 10 horas. Às 10 horas. É a missa principal. Mas também, como o senhor disse, haverá 4 missas. Não é? Então, então, as das 10 horas vai ser campal ali? Vai ser dentro da catedral ou vai ser na frente? Como é que vai ser? Não, vai ser... porque temos a bênção depois da procissão, nós temos, sim, isso é campal mesmo, que é a bênção dos 4 pontos da cidade, que nós abençoamos a cidade com a imagem do Salvador presente lá. Os 4 pontos, que é uma forma também de rezar por todos os moradores, diversificando. Uma das coisas que eu aprendi, porque eu sou novo residente, não é? Não nasci aqui e ganhei também a cidadania de Campos, a medalha Benta Pereira, não é? Mas uma das coisas que aprendi é que devemos integrar muito a outra parte do rio, Guarus, Sim. Que muitas vezes fica a outra margem. Então, por isso, eu tratei desde o princípio de dar a bênção dos 4 pontos da cidade, para que se sinta uma cidade só, e não justamente se possa ter um conceito, mas eles não integram. Não, como que não integram? Tem gente muito boa, trabalhadora lá, e estamos mostrando como estamos integrando também, não é? Guarus. A gente daqui a pouquinho vai falar mais da programação, vamos dizer, social, né? Que tem o tradicional canteiro ali do lado da catedral, né? Onde realmente... que tem shows todos os dias também. E aí as obras ali... As barraquinhas... São voltadas a... Sim, arrecadar fundos para a finalidade social. São barraquinhas de alimentos, né? Sim. Não tem álcool. O tradicional bacalhau, bolinho de bacalhau. É importante dizer que nós não vendemos
bebidas alcoólicas. Que fica na lateral ali da... Porque também é a pastoral da sobriedade social. Temos que lutar por isso também. A sobriedade feliz, não é? Sim. Pode haver lá fora, mas seria uma contradição a gente estar dizendo que queremos atender as famílias, as pobres, necessitadas e carentes, estamos vendendo álcool, que às vezes é um combustível justamente do conflito familiar. Sim. É a porta de entrada, muitas das vezes, de toda essa desgraça que acontece na vida do... Sim. Que ela é chamada droga lícita, né? Não estamos banindo o consumo responsável de álcool na família, mas na casa. Mas já quando é uma festa, se prejudica muito o sentido da festa quando entra o álcool. E aí a gente vai falar sobre essa programação mais detalhada daqui a pouco, porque tem a programação realizada lá no canteiro e tem também a programação que a prefeitura organiza, né? E que a gente não tem também como não falar. E de uma certa forma, né, tem as competições esportivas, faz parte da tradição também da festa. Shows, né? Não é? Isso. Vamos ter o show da Diana. Isso. Daqui a pouquinho eu vou falar da programação mais completa para quem está em casa, mas Cláudio está chamando para o intervalo, né, Cláudio? Para a gente ajeitar aqui também algumas coisas e volta, não é isso? Isso, perfeito. Só para te tomar um café. Um café. Sem açúcar. Sem açúcar. Mas com? Cafeína. Por favor. Mas também limitada, não é? Pouca. Bom, Dom Roberto, então pedimos licença ao senhor, você que nos acompanha aí agora, tanto pelo Face, pelo rádio, pelo YouTube, Instagram. A gente faz aqui uma pequena pausa e a seguir a gente volta para conversar com o Dom Roberto Ferreirinha Paz. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Clínica Vacina Plínio Bacelar. Esse tridente, meu filho. A sua equipe é essencial para a sua empresa e saber cuidar dela também. Saber valorizar quem está ao seu lado todos os dias, encarando os desafios e te ajudando a